Nós estaremos convidando aqui o nosso irmão, Diácono Denis, vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite um recado de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, intercedendo pela vida do servo do Senhor. Pai querido, Deus eterno, eu apresento a vida do teu filho. Sei, Pai, que o Senhor já alçou o coração dele, a boa palavra, aquilo que o Senhor, Pai, deseja compartilhar, não somente com ele, mas com a tua noiva, com a tua igreja, com aqueles e aquelas, Pai, que assistirão, ouvirão a boa palavra do Senhor, Pai, posteriormente. Neste instante, nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a que esta conexão, Senhor, ela venha se manter, meu Pai, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Agradecer ao pastor Luiz Ander aí pela confiança, oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 10, mais uma parábola conhecida. Parábola do reino, que se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O bom samaritano. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Irmãos, a parábola do bom samaritano é uma parábola em que Jesus ele traz ao conhecimento das pessoas o reino de Deus. Reino esse inaugurado por ele próprio, ele Jesus. O doutor da lei, o texto está dizendo que as 2 perguntas feitas a Jesus, na verdade foi perguntas feitas para testar Jesus. O intuito daquele homem, daquele doutor da lei, era testar
Jesus. Era fazer com que Jesus, de certa forma, caísse em algum tipo de erro. E por isso ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta do doutor da lei. O que farei para herdar a vida eterna? E lá em Isaías, no capítulo 35, a partir do versículo 5, existem alguns apontamentos nessa profecia de Isaías que diz e mostra como o Messias viria, de que forma o Messias viria. Então, Jesus, nesse momento, ele está em uma situação que ele está sendo questionado. Jesus, ele está sendo, pelos religiosos da época, perseguido, vamos dizer assim. Os olhos estão voltados para Jesus. Porque a profecia de Isaías está dizendo o seguinte, que o Messias, ele viria fazendo milagres. E existia dois tipos de milagres que a tradição judaica apontava que uma pessoa ela poderia receber de Deus o poder, a permissão, a unção, e aquela pessoa poderia orar por alguém e acontecer um milagre. E eles classificavam isso como milagres gerais que poderia acontecer. Mas a tradição judaica também separou 3 tipos de milagres que só o Messias poderia fazer. E o porquê que esse homem está questionando Jesus? Porque eles não conseguiam entender como que alguém que se dizia o Messias era tão diferente deles religiosos. Jesus estava sempre na contramão daqueles religiosos. Jesus ele conversava com publicanos, Jesus ele conversava com prostitutas. Jesus ele se dava às pessoas carentes. Jesus andava ou recebia estrangeiros. Tudo que aqueles homens religiosos não faziam, Jesus fazia. Jesus não lavava as mãos antes das refeições, e não era só uma questão de higiene, era uma questão religiosa, era um ritual. E olhando para a profecia de Isaías 35, a partir do versículo 5, eles enxergavam em Jesus, que Jesus já vinha fazendo milagres. E quais eram esses 3 milagres que estavam reservados para o Messias especificamente? E por que tinha que ser esses 3 milagres apontados pela tradição judaica? Porque desde aquela época já havia impostores se dizendo o Messias. Vez por outra aparecia alguém dizendo ser o Messias. Então, 3 milagres foi colocado por essa tradição, para que quando o Messias surgisse, esses 3 milagres deveriam acontecer para que todos pudessem ver e ficar claro e evidente que o Messias estava entre eles. E os 3 milagres eram a cura de um leproso, a expulsão de um demônio mudo e a cura de um homem que nasceu cego. O pastor Luciano até quarta-feira passada pregou sobre a cura dos cegos. Lucas 5, versículo 12, a partir do Lucas capítulo 5, versículo 12 a 14. Eu vou ler aqui a respeito da cura de um leproso. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Interessante nesse texto dessa cura, desse leproso, que é uma das curas que estava reservado para o Messias, é que Jesus fala: vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele analisava
se realmente a pessoa foi curada ou não. E quando o leproso ele vai até o sacerdote olha, analisa e vê que realmente aquele homem leproso ele foi curado. Ou seja, é um sinal e é uma cura que era reservado para o Messias. Segunda cura, expulsão de um demônio mudo. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Se referindo a Jesus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha que acusação grave feita pelos religiosos a Jesus. Eles diziam: não, esse não expulsa esses demônios vindo da parte de Deus. Ele expulsa por Beelzebu. Porque aqueles religiosos já se incomodavam e não tinha como eles dizer para o povo que Jesus era o Messias prometido. Como eles podem dizer para o povo: o Messias está entre nós, sendo que o Messias estava totalmente na contramão dos religiosos da época? Pessoas que não se misturavam, religiosos não se misturavam com a sociedade, eles se sentiam e tinham um ar de estar reservado, de ser pessoas que estavam acima das camadas inferiores. E Jesus ele vem na contramão de toda essa religiosidade da época. Como esses homens vão declarar que Jesus é o Messias? Então eles procuravam defamar Jesus e dizer que Jesus não curava da parte de Deus, e sim curava por parte de Beelzebu. É o que está dizendo o texto aqui de Mateus capítulo 12. E o terceiro milagre que era reservado para o Messias era a cura de um homem que nasceu cego. João capítulo 9, versículo 8 ao versículo 13, diz assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então esse é o terceiro milagre que era reservado ao Messias. Jesus, ele faz esse milagre e mais uma vez eles levam aos fariseus para que eles analisassem esses milagres. Eu estou citando isso porque esse doutor da lei que está falando com Jesus, ele faz essa que é a primeira pergunta. Era uma dúvida dele, entre aspas: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele diz: ora, você é o doutor da lei, você tem o conhecimento. Como você lê? O que você sabe a respeito? E ele respondendo, ele disse, Jesus pergunta a ele, e ele disse, e respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde a ele: faze isso e viverás. E aí esse homem, esse doutor da lei, ele tem outra pergunta para fazer. E ele querendo se justificar, e reparem que Jesus não está o acusando de nada. Jesus não o acusa de nada, mas aquele doutor da lei querendo se justificar, ele diz para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele faz com que Jesus coloque o dedo na ferida daquele religioso. E eu acho que Jesus não só coloca o dedo na ferida, como ele aperta essa ferida também, com a pergunta que ele faz:
Porque aí Jesus ele vai entrar aqui na parábola que nós lemos do bom samaritano. Vamos ler mais alguns trechos aqui. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: E descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, o retiraram, deixando meio morto. Aquele homem foi espancado, foi assaltado e caiu no chão, deixado meio morto. Ou seja, aquele homem ficou desmaiado. Então descia o sacerdote, olhou aquela situação, aquele homem no chão, desmaiado, que o texto diz que ele está quase morto, está ferido. Tanto o sacerdote como o levita, eles passam, olham e continua a sua caminhada. Eles não param para ajudar. Jesus contando isso para o doutor da lei. E tem uma questão aqui que é bom a gente citar. Aquele homem, os dois homens, tanto o sacerdote como o levita, eles possivelmente acharam que aquele homem estava morto. E eles não poderiam tocar em ninguém morto. A lei dizia que não. Isso está registrado em Números capítulo 19, versículo 16. Se eles tocassem naquele homem que estava desmaiado, mas se eles tocassem naquele homem e aquele homem estivesse morto, eles teriam pelo menos no mínimo 7 dias para fazer todo um ritual de purificação. Então, aqueles dois religiosos, entre ajudar aquele homem que está ferido, que até então eles não sabiam que ele só estava desmaiado e ferido, entre ajudar aquele homem na beira do caminho, ferido, e prosseguir a sua viagem, e não se comprometer com aquele homem caído, e deixar de fazer as coisas no templo, eles preferiram seguir viagem, e deixar o homem morrendo na beira do caminho. Então, por que eu digo e falo que Jesus ele coloca o dedo na ferida daquele homem que pergunta, que está perguntando esse doutor da lei? Porque mais importante para aqueles religiosos foi o que eles tinham, os afazeres deles, as questões religiosas, os seus rituais, do que uma vida que estava perecendo à beira do caminho. E Jesus ele vem implantando o reino dos céus, justamente combatendo, indo na contramão de toda essa religiosidade, uma religiosidade essa que era vazia e fria. Era uma religiosidade que não conseguia sequer parar na beira de um caminho para ajudar alguém que estava morrendo. Então esses homens eram os homens que queriam colocar coisas nas costas, fardos nas pessoas, e queriam ditar regras religiosas para as pessoas, mas eles não conseguiam sequer socorrer alguém que estava na beira do caminho, quase morto. E Jesus continua dizendo, no versículo 33: E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, que eu já falei. Aí Jesus lá no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E tem mais um detalhe sobre o samaritano e a divisão que tem entre samaritano e judeu. O porquê que eles não se suportam. Era algo antigo, de muito tempo atrás, essa questão de judeus e samaritanos. Porque quando Salomão ele morre, o reino é dividido. Jeroboão, ele assume 10 tribos. O povo tinha uma diferença, o povo tinha um problema com Roboão, filho de Salomão, que ficou no seu trono quando ele morre, ficou no seu lugar.
E o povo tinha algumas reclamações, e talvez a principal era a questão dos tributos. Era cobrado muitos impostos do povo, e o povo achando com a morte de Salomão que isso ia melhorar, mas não melhorou, piorou, né? Roboão falou: não, eu não vou baixar impostos, pelo contrário, eu vou aumentar. Parece até o Brasil, né? Mas enfim, o povo, em um determinado momento, o povo se revolta contra essa situação, e Jeroboão vai ser o nosso rei, vai estar reinando. Então o reino do norte, reino do sul, o povo se divide. Reino do norte com as 10 tribos, e o reino do sul com a capital em Jerusalém, Judá e Benjamim. Então o reino é dividido após a morte de Salomão por esses problemas políticos. Em um determinado momento, Samaria passa a ser a capital do reino do norte. E em outro momento da história, os assírios tomam Samaria. E aí é onde começa o problema samaritano e judeu. Aí é onde começa o grande problema, porque algumas coisas começaram a acontecer. Com a tomada dos assírios em Samaria, começou a haver um trânsito muito grande de estrangeiros. Em um determinado momento, os judeus que estavam em Samaria, reino do norte, começaram a se relacionar com estrangeiros. Começaram a haver casamentos mistos, coisa que judeu jamais aceitaria. Então esses casamentos mestiços com estrangeiros começaram a acontecer. Com os casamentos, vinha no pacote, quando você casa com alguém que não é do seu credo, vem outros deuses no pacote, na bagagem. Então um povo que era monoteísta, adorava a Yahvé, começou então a adorar outros deuses, a Yahvé e também a outros deuses. Esses eram os samaritanos. Começam a adorar outros deuses com os casamentos, com a mistura que está sendo feita. E para piorar a situação, em um determinado tempo e momento da história, eles até iam a princípio até Jerusalém e oferecia nas festas anuais do povo, judaicas, do povo de Deus. Em um determinado momento eles acharam que eles poderiam construir o seu próprio templo no Monte Gerizim. E isso eles fizeram, construíram o seu próprio templo e consagraram seus próprios sacerdotes, e aí a divisão judeu-samaritano ficou completa. Viraram inimigos históricos, não se misturavam, como água e óleo, não se misturaram mais. Era impossível colocar judeu e samaritano junto. E Jesus está contando essa parábola para esse doutor da lei, e está colocando um samaritano como o herói da história. Por isso que eu acho que existe um dedo na ferida desse religioso. Voltando para o texto: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo a outro dia, tirou 2 denários, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então esse foi o samaritano, alguém que os religiosos olhavam e desprezavam, não davam crédito nenhum por todo esse resumo que eu fiz, pelos erros do passado que os samaritanos se envolveram. E agora na história que Jesus está contando, ele coloca esse samaritano em sua história como aquele que agiu com misericórdia para aquele que estava à beira do caminho. O padre Antônio Vieira, ele fez uma analogia bem interessante da parábola do bom samaritano, que ele diz o seguinte, que ele enxerga
3 filosofias de vida na parábola do bom samaritano. E eu achei bem interessante isso. Que ele enxerga a primeira filosofia de vida, que é dos assaltantes, que ele chega diante daquele homem e diz: o que é teu, agora é meu. E o roubam, o agride e deixa quase morto na beira do caminho. É a primeira filosofia de vida que se tira dessa parábola do bom samaritano. O que é teu é meu, diz os assaltantes. A segunda filosofia de vida que a gente enxerga, que se enxerga aqui, que são dos religiosos, que vem, olha a situação daquele homem e passa do outro lado, como se quisesse dizer: olha, o que é teu e o que é meu é meu. Se você está aí na beira do caminho, é porque você fez alguma coisa. Se eu estou aqui em pé e tenho a minha vida, e tenho os meus afazeres, e tenho as minhas questões, então o que é teu e o que é meu é meu. É a segunda filosofia de vida. E tem a terceira filosofia de vida, que é do bom samaritano. Que o bom samaritano que diz: o que é meu é seu. O bom samaritano que chega na beira do caminho, está viajando, está passando, e ele olha aquele homem, aquela situação, ele desce e vai até aquele homem e presta os primeiros socorros, coloca o seu óleo, o seu vinho, pega aquele homem, coloca em sua montaria e vai levando aquele homem até uma hospedaria, e lá fala: olha, cuida dele, faça o melhor que vocês puderem por ele, está aqui 2 denários, eu vou prosseguir a minha viagem, mas na volta eu torno passar aqui, eu volto, e se tiver alguma dívida eu pago, mas cuida dele, eu quero que ele esteja bem, que ele se recupere, eu quero que ele volte para a sua família. É a terceira filosofia de vida. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus que aqueles religiosos jamais entendiam em Jesus. Eles preferiam viver uma religião fria, em que colocava peso e fardo na vida das pessoas, que misericórdia não havia, você tinha que cumprir o tempo todo o que se mandava cumprir. E a pergunta desse homem é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano para alguém que realmente não sabia quem era o próximo. Como aquele homem saberia quem é o seu próximo? De que forma? De que maneira? Porque ele, querendo justificar-se e perguntando quem era o seu próximo, ele confessa que ele nunca fez nada por alguém. Ele não sabe quem é o próximo. Ele não sabe o que é ser próximo. Porque venhamos e convenhamos, a gente fazer o bem para quem a gente ama é a coisa mais fácil do mundo. A gente querer bem quem a gente ama é a coisa mais fácil do mundo. E em um determinado momento, aquele homem, ele acha que é possível ele viver o primeiro mandamento e não viver o segundo. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Ele mente. É impossível você dizer eu amo a Deus e você não conseguir se relacionar com o seu próximo, você não conseguir socorrer aquele que está na beira do caminho. É impossível. Um mandamento complementa o outro.
Você não consegue amar a Deus sem amar o próximo. É impossível. Nós precisamos ser a expressão do amor de Deus para o outro. Então, um relacionamento vertical, ele é incompleto se esse relacionamento não for também horizontal. Se eu não consigo me compadecer com a pessoa que está ao meu redor, está à minha frente, está caída à beira do caminho, impossível eu me relacionar com Deus. É impossível. E é isso que Jesus está falando e está tentando colocar diante desse doutor da lei. Era um perito da lei. E não era à toa que aqueles religiosos não entendiam nada sobre Jesus, não compreendiam nada sobre Jesus. O conceito de reino não é o conceito de reino de Deus, definitivamente não é ritualista, não é rituais. O conceito de reino de Deus é você socorrer aquele que está ferido à beira do caminho. E por que aqueles homens não entendiam? Por que aqueles homens preferiram crucificar Jesus? Se tem alguém que sabia exatamente quem Jesus era, eram os religiosos da época. Eles sabiam exatamente quem ele estava mandando para a cruz, porque a lei mostrava como que Jesus viria, fazendo o quê? Como seria o surgimento do Messias. Os milagres comprovaram quem Jesus era, mas como Jesus estava fora do padrão religioso da época, ele foi para o madeiro, ele foi crucificado, ele foi morto. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então aqueles religiosos, eles sabiam exatamente quem eles estavam mandando para o madeiro. Mas Jesus, ele não enquadrava em um sistema religioso. Como vamos anunciar que um homem desse é o Messias? Ele não lava as mãos antes das refeições, ele conversa com estrangeiros, ele recebe publicanos, ele está o tempo inteiro rodeado por multidões, as multidões o apertam, o empurram, e ele pacientemente está no meio das multidões. Como anunciar? De que forma aqueles religiosos poderiam anunciar alguém tão diferente deles? De que forma? E é por isso que esse doutor da lei, esse perito na lei, ele não sabe quem é o próximo dele. Simplesmente ele não sabe. Eu já estou encerrando. E que Deus nos livre do nosso grande pecado. Nós. O grande pecado do ser humano é o egocentrismo. É ser egocêntrico. Nós vivemos em um mundo maluco, um mundo louco. A gente não tem tempo para nada. A gente passa o tempo inteiro e vê gente morrendo na beira do caminho e a gente passa. Deixa aí que o que vier atrás aí, de repente ajuda ele. Estamos vivendo um mundo louco. Só que essa parábola é para os nossos dias também. A palavra de Deus, ela é atual. Ela é para os nossos dias. Então qual é o meu e o seu desafio? É que nós possamos nos libertar do nosso egocentrismo. Deixar um pouco e fazer um pouco pelo outro. Esses dias engraçado que eu estava com pressa para fazer um serviço e entrei no elevador e estava vindo uma senhora, aquelas senhorinhas que anda bem lento, ainda estava passando na catraca para entrar no prédio, e eu no botão do elevador para ir logo, para fechar a porta, porque eu estava com pressa, e eu estava estudando essa palavra, essa mensagem aqui, e aquilo
Aí eu coloquei a mão, abri a porta do elevador e esperei ela. Falei, não, é o meu próximo, né? É o meu próximo. E é isso, irmãos. Nós devemos ser a expressão do amor de Deus. Nós devemos ser a expressão do amor de Deus para outras pessoas. É aquele dia chuvoso que está aquele trânsito terrível, aí sai alguém aqui da rua lateral, dando sinal, eu posso passar, entrar na sua frente, aquele trânsito terrível. Aí você vai, passa, entra na minha frente. É o seu próximo. Coisas pequenas que começam a fazer a gente mudar algumas atitudes, que esse mundo que a gente vive, maluco, tem tirado de nós, tem roubado de nós. E Jesus então mostra com essa parábola uma coisa para esse doutor da lei, que na verdade a pergunta dele, quem é o meu próximo, ainda não está certa. É como Jesus dissesse: você não tem que ficar procurando quem é o seu próximo. Faça-se de você o próximo, de quem está ao seu redor. Se coloque à disposição. Aquele samaritano, ele também tinha seus compromissos. Ele estava viajando, mas ele interrompeu a sua viagem. Ele desceu, foi até lá, gastou seu tempo, levou, cuidou, pagou. Ao retorno da sua viagem, passou para ver se estava tudo bem. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. E é o reino de Deus que foi inaugurado por Jesus na terra. É o reino de Deus que nos mostra que nós precisamos realmente, no nosso dia a dia, mostrar para as pessoas que existe um reino, existe uma eternidade, que estaremos juntos. E a Bíblia diz que os mais bonitos dons cessará. Tudo vai cessar. Mas uma coisa vai permanecer, que é o amor. O reino de Deus é o amor. Então nós precisamos exercitar esse amor aqui na terra. Porque se nós não exercitarmos esse amor aqui na terra, amando a Deus e ao próximo, nós não conseguimos chegar a um reino que o que impera é o amor. Será um lugar estranho para nós, o reino de Deus. E o reino de Deus, esse reino de amor, foi implantado por Jesus. Jesus é a maior expressão do amor. O que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, é a maior expressão de amor que alguém poderia fazer pelo outro. O homem que se perdeu lá no Éden foi encontrado na cruz do Calvário. E glória a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé. Eu vou estar orando. A Débora vai cantar? Amém. A Débora já se prepara. Que Deus possa falar em nossos corações, porque os tempos são difíceis, mas eu creio que o Deus que nós servimos, Ele quer usar as nossas vidas de uma forma impactante. Tudo que fizermos pelo outro ainda é pouco, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa maior expressão de amor, Ele simplesmente nos resgatou do inferno, porque o homem já estava condenado pelos seus próprios pecados. E o nosso Senhor Jesus, Ele se deu por nós em expressão de amor. E glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que tu tens feito, Senhor Jesus, ó Pai, em nossas vidas. Que tu possa, Senhor Jesus, ó Pai, levantar uma igreja forte, uma igreja, Senhor Jesus, ó Pai, que se compadece pelo outro, Senhor. Uma igreja que resgata, Senhor Jesus, ó Pai, através do amor, ó Pai, vidas que estão à beira do caminho, Senhor Jesus, ó Pai, que estão perdidas, ó Pai, que já não estão mais, Senhor Jesus, com forças, ó Pai, para se levantar, Senhor. Senhor, ó Pai, que tu possa, Senhor, ó Pai, colocar, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, essa, Senhor, ó Pai, expressão, esse sentimento, Senhor, esse dever de amar o outro, Senhor, como a nós mesmos, Senhor. De amar o outro, Senhor Jesus, ó Pai, para conseguirmos amar a Ti, Senhor, ó Pai, de forma verdadeira, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Pai, por este momento, Senhor, ó Pai, tão importante de estarmos na Tua casa, Senhor Jesus, Pai, diante da Tua palavra. Essa palavra que edifica, que corrige, Senhor. Essa palavra, Senhor Jesus, que nos traz vida e vida com abundância, Senhor. É o que eu quero Te pedir neste momento. E desde já Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, você que está aí nos acompanhando, e um número bonito de irmãos estão nos acompanhando hoje no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Todas as vezes que tivermos um culto, uma programação aqui na igreja, você será notificado se você deixar aí o registro no sininho, tá bom? Então, se inscreva no nosso YouTube e também curta, compartilhe a página do nosso Facebook em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos?